Bom dia. Quantas vezes já sentiu que prosperar não é para você? Quanta gente vive pensando, eu mereço ser feliz e ter sucesso, mas no fundo alimenta um monte de crenças limitantes. Você isso. Napoleão Hill dizia que tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas a maioria das pessoas sequer começa a pensar grande. A Bíblia fala sobre semeadura e colheita. Você planta pensamentos negativos todos os dias, mas espera uma vida cheia de vitórias. Não faz sentido, né? Vamos lá. Muita gente quer prosperar, mas passa o dia inteiro alimentando pensamentos que enfraquecem a própria mente. Acorda cansada, pega o celular e já começa a navegar pelo Instagram ou TikTok sem rumo. Vê um monte de coisas legais que os outros estão fazendo e se sente inferior. Passa horas distraída, adiando decisões importantes. No fim do dia, dá aquela sensação ruim. Não fiz nada de útil hoje. E você sabe por quê? Porque a mente é o rei da sua vida. Aquilo que você pensa constantemente vai moldar quem você é e o que consegue alcançar. Hill escreveu sobre isso em seu livro Pense e Enriqueça. Ele falava de como os pensamentos repetidos acabam criando a realidade das pessoas. Se você vive se lamentando, por exemplo, já tentei tanto e nunca consigo nada. Essa é uma verdade que vai se tornar mais forte na sua mente com o tempo. Mas isso não precisa ser assim. Você pode escolher reconhecer esses padrões limitantes e mudar. Pode começar a pensar de forma mais positiva, focada em soluções e oportunidades. E quando você faz isso, percebe que há um mundo inteiro à sua frente cheio de possibilidades. Agora pense, quantas vezes já disse para si mesma que não é capaz? Quantos nãos internos você vive repetindo todos os dias? A mente humana tem essa capacidade incrível de processar pensamentos, mas muitas pessoas só usam isso para se auto-sabotarem. Quando a mente está negativa, ela cria mais barreiras e dificuldades na sua frente. Se você continuar alimentando esses padrões limitantes, vai viver uma vida cheia de cul-de-sacs emocionais. Mas quando passa a gerenciar melhor seus pensamentos, a realidade muda. Imagine se cada vez que tivesse um pensamento negativo sobre si mesma ou seu futuro, você parasse e dissesse: espera, isso não é verdade. Eu sou capaz. Imagine como essa mudança pequena pode começar a abrir portas que você nem sabia existir antes. A Bíblia fala muito sobre vigilância da mente, cuidar do que você pensa e permite entrar nela, porque aquilo que entra na sua mente vai moldar o seu comportamento, suas decisões e até mesmo as pessoas com quem você se associa. E aí vem a pergunta: quem é o rei da sua mente? Você sabe que pode escolher ser o governante do próprio cérebro. Pode decidir quais pensamentos permitem entrar e permanecer lá. E quando faz isso, começa a haver uma grande diferença na sua vida. Mas por que muitas pessoas não fazem isso? Porque é fácil se acostumar com os padrões negativos. É confortável culpar circunstâncias externas ou outras pessoas pelas próprias limitações. Mas no final das contas, você é o único responsável pelo que acontece na sua mente. E aí vem mais uma pergunta. Você já parou para pensar se está alimentando pensamentos que impedem seu crescimento? Ou está aberta para novos horizontes e possibilidades? Vamos voltar pro exemplo do início. Acorda cansada, pega o celular, navega sem rumo. E no fim do dia sente que continua parada no mesmo lugar. Isso parece familiar. Agora pense, se você passasse a acordar com um objetivo mental, fosse para ler algo motivacional ou visualizar uma meta importante. Como isso poderia mudar sua vida? Quanto mais positiva for a programação mental da manhã, mais chances terá de viver um dia produtivo. E é nesse que entra o conceito de positividade mental. Não é apenas sobre ser otimista. É sobre criar uma atitude mental que permita que você as oportunidades por trás das barreiras aparentes. Porque a realidade só existe na medida em que sua mente permite que ela exista. E aqui vai mais um.
Você já como é fácil se distrair com coisas irrelevantes e perder o foco no que realmente importa. Se você passar muito tempo navegando em redes sociais, por exemplo, está dando atenção a pessoas que talvez nem conheça pessoalmente, mas ao mesmo tempo pode estar deixando de lado seus próprios sonhos e metas. E isso é um desperdício tremendo de energia mental. A mente humana tem uma capacidade incrível para processar informações, mas se você não gerencia bem essa energia, acaba esgotada e ineficiente no final do dia. Agora pense, se cada vez que tivesse a tendência de cair nessa distração, parasse e dissesse: espera. O que é mais importante para mim agora? O que eu preciso focar? E se começasse a direcionar essa energia mental para coisas realmente significativas? Quando você começa a gerenciar melhor seus pensamentos e sua atenção, percebe como isso muda tudo. Você passa a viver um dia com mais propósito. Cada decisão torna-se uma escolha consciente em vez de impulso momentâneo. E é nesse que entra o conceito bíblico da vigilância da mente. Cuidar do que você permite entrar e permanecer na sua cabeça. Porque aquilo que alimenta a sua mente vai moldar seu comportamento e suas escolhas. Mas muitas pessoas não fazem isso porque é difícil, né? É mais confortável continuar no automático, mesmo que isso seja limitante. Mas se quiser realmente ter uma vida de sucesso e prosperidade, precisa aprender a ser o rei da própria mente. E aí vem outro. Você já como é fácil cair na armadilha do se eu fizer isso, então vou conseguir aquilo. É comum querermos alcançar nossos objetivos através de atalhos ou condições externas. Mas a verdade é que você só consegue o que deseja se trabalhar por dentro. A Bíblia diz: não tenho paz nem sossego porque vem do meu próprio interior. Isso é tão verdadeiro quando falamos sobre prosperidade e sucesso. Se quiser viver uma vida melhor, precisa começar a mudar internamente primeiro. Então pense nisso. Você já parou para pensar no que precisa fazer mentalmente para alcançar seus sonhos? Ou simplesmente espera que as coisas aconteçam por mágica? E aqui vai mais um interessante. Você já como é fácil se apegar a padrões mentais antigos mesmo quando sabemos que não nos servem mais. Por exemplo, pode ter uma crença de infância sobre sua capacidade financeira ou seu valor pessoal que ainda está lá, limitando você. Mas você sabe o que o diz: os pensamentos repetidos acabam moldando a realidade. Então, se quiser mudar essa realidade, precisa começar por dentro. Precisa reconhecer esses padrões antigos e conscientemente escolher deixá-los ir. E é aqui que entra mais um conceito bíblico: acreditar em si mesmo. A Bíblia fala muito sobre fé prática, acreditar não só nas promessas divinas, mas também na própria capacidade de realizar coisas boas. E isso começa com se acreditar. Vamos voltar ao exemplo da manhã. Acorda cansada, pega o celular. E no fim do dia sente que continua parada no mesmo lugar. Agora pense, se cada vez que tivesse essa sensação de estagnação, parasse e dissesse para si mesma: eu sou capaz. Eu posso fazer isso. Como isso mudaria a sua vida? E aqui vai mais um importante. Você já como é fácil se comparar com os outros. É tão natural querer saber o que os outros estão fazendo, mas quando começamos a nos comparar, acabamos diminuindo o nosso próprio valor. E essa comparação negativa só alimenta pensamentos limitantes. Então pense nisso. Se cada vez que tiver o impulso de se comparar, parasse e dissesse para si mesma: eu sou única. Meus caminhos são meus. Como isso poderia mudar sua atitude em relação a si mesmo? E aqui vai mais um sobre a mentalidade do sucesso. Você já como é fácil ficar preso no modo sobrevivência, vivendo apenas para não falhar. Mas o segredo da prosperidade é viver no modo realização, focado em criar coisas boas e úteis. Então pense nisso. Se cada vez que tivesse um impulso de agir por medo do fracasso, parasse e dissesse para si mesma: eu posso criar algo incrível. Mudaria sua atitude diante dos desafios. E aqui vai mais um sobre disciplina mental. Você já como é fácil se deixar levar pelas distrações.
Mas a verdade é que você precisa ser o capitão do próprio navio. E quando começa a gerenciar melhor seus pensamentos e atenção, vê uma grande transformação. E aqui vai mais um sobre clareza mental. Você já como é fácil se perder nas próprias ideias. Mas a verdade é que você precisa ser o juiz da própria mente. Quando aprende a questionar internamente esses padrões limitantes, começa a haver uma grande transformação. E aqui vai mais um sobre responsabilidade pessoal. Você já como é fácil culpar as circunstâncias externas. Mas a verdade é que você precisa ser o responsável pelo próprio destino. Quando aprende a assumir essa responsabilidade internamente, vê uma grande mudança na vida. E aqui vai mais um sobre constância mental. Você já como é fácil se deixar levar por impulsos momentâneos? Mas é importante lembrar que as coisas boas da vida não acontecem em um piscar de olhos. Elas exigem constância e determinação diária. E aqui vai outro. Você já como é fácil se acomodar com o status quo, mesmo quando sabe que precisa mudar. Mas é essa mudança contínua que te leva para frente. A Bíblia fala sobre isso em Efésios 4:15 e 16. Falemos sempre a verdade uns aos outros, desde o coração, com amor e graça, crescendo assim no Senhor e firmando-se na fé. Isso significa que precisamos ser honestos conosco mesmos sobre onde estamos e o que precisa mudar. E quando fazemos isso, percebemos quão poderoso é esse processo de crescimento contínuo. Agora pense, cada vez que você tem a oportunidade de fazer uma escolha positiva ou negativa, como reage? Você simplesmente segue o fluxo do dia ou realmente se esforça para tomar decisões conscientes e produtivas? Napoleão Hill fala muito sobre isso em Pense e Enriqueça. Ele diz que cada decisão que você toma molda quem você é. E aí vem mais um. Você já como é fácil culpar as circunstâncias externas quando algo não dá? Mas, na verdade, muitas vezes o problema está dentro de nós mesmos. A Bíblia fala sobre isso em Gálatas 6:5. Cada um carregará seu próprio fardo. Isso significa que precisamos assumir a responsabilidade por nossas próprias vidas e não nos esquivar dela. E aqui vai mais uma reflexão. Você já parou para pensar no quanto é fácil se acomodar com o medo de falhar, o medo do desconhecido? Mas a verdade é que é quando enfrentamos nossos medos que crescemos e nos tornamos pessoas melhores. A Bíblia diz em Filipenses 4:13, posso fazer todas as coisas através daquele que me fortalece. Isso significa que, mesmo nas situações mais difíceis, você tem o poder de ir além do que imagina ser possível. Agora pense nisso. Cada vez que tiver um dia difícil, em vez de entrar no piloto automático e culpar circunstâncias externas, você pode parar por um momento e dizer para si mesma, eu posso lidar com isso. Como essa mudança poderia transformar sua vida? E aqui vai mais uma reflexão importante. Você já como é fácil cair na armadilha de pensar que precisa esperar a perfeição antes de começar algo novo. Mas o segredo da realização está em começar agora, com tudo o que você tem. A Bíblia fala sobre isso em Filipenses 2:12-13. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes. Sempre estejam abundantes na obra do Senhor, pois sabem que seu trabalho não é vão no Senhor. Isso significa que você pode começar agora mesmo, com tudo o que tem à sua disposição. Não precisa esperar por perfeição. E aqui vai mais um sobre a importância de ter foco. Você já como é fácil se dispersar entre várias ideias e projetos ao mesmo tempo? Mas quando você consegue concentrar seus esforços em apenas uma coisa, vê resultados verdadeiramente impressionantes. A Bíblia fala sobre isso em Provérbios 16:3. Enfia a mão no arado e deixa o passado para trás. Isso significa que você precisa estar disposto a deixar certas coisas de lado para alcançar seus objetivos. E aqui vai mais uma reflexão sobre a importância da fé prática. Você já como é fácil viver com medo do fracasso. Mas quando se permite confiar em Deus e em si mesmo, você descobre que pode ir muito além do que imagina ser possível. Agora pense nisso. Cada vez que tiver um impulso de desistir por medo ou incerteza, você pode
Parar e lembrar-se dessas verdades. Pode dizer para si mesma: eu sou capaz. E quando faz isso, percebe como é libertador viver sem o peso do medo. E aqui vai mais uma reflexão final sobre a importância de ser proativo. Você já como é fácil passar pelo dia esperando que as coisas aconteçam por conta própria. Mas a verdadeira prosperidade vem quando você decide fazer acontecer. A Bíblia fala sobre isso em Provérbios 21:5. O homem prudente pensa nos seus caminhos, mas o insensato é precipitado. Isso significa que precisamos pensar cuidadosamente sobre nossas ações e decisões. E agora pense nisso. Cada vez que você tem uma escolha a fazer, você pode parar e se perguntar: o que estou fazendo para criar um futuro melhor? E quando faz isso, percebe como é poderoso ter um propósito em sua vida. E aqui vai mais uma reflexão final sobre o poder da mente. Você já como é fácil viver sem clareza mental. Mas quando você começa a gerenciar seus pensamentos e decisões conscientemente, percebe que tudo muda. E muitas vezes a prosperidade começa no momento em que a pessoa finalmente percebe quais pensamentos e hábitos estavam atrasando a própria vida. Se isso fez sentido para você, se inscreva no canal. Se você se identificou com isso, deixa o like. Se isso te fez pensar em alguém, compartilha com essa pessoa. Comente aqui o que mais chamou sua atenção.